Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A paz seja convosco. Estamos aqui para mais um dia do nosso propósito de 40 dias. Chegamos ao dia 7. E o tema do nosso devocional de hoje é milagres no meio da tempestade. Amém? Vamos lá? O versículo-chave é Mateus 8, 26, que diz assim: Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Amém? Aqui nessa passagem, Jesus estava no barco com os discípulos, quando uma grande tempestade surgiu. O mar se agitava, os ventos eram fortes, e o medo tomou conta do coração deles. Mas Jesus, onde estava com tudo isso? Jesus dormia. Essa cena nos ensina algo poderoso. A presença de Jesus não impede a tempestade. Você pode perceber? Naquele barco onde estavam os discípulos, Jesus também estava lá. E recaiu sobre eles uma grande tempestade. E essa cena nos mostra que, mesmo Jesus estando ali, ainda aconteceu uma tempestade. Então, nos ensina algo poderoso. O quê? Que a presença de Jesus, glória a Deus, a presença de Jesus não impede a tempestade, mas garante que ela não terá a palavra final. Amém? Então, mesmo que você se encontre em meio à tempestade, se Jesus estiver com você no barco, confie. Se Jesus estiver com você nesse barco em meio à tempestade, confie. Porque a tempestade não vai ter a palavra final. Jesus está lá, em meio à tempestade. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus descansava em confiança. Quando o despertaram, ele simplesmente repreendeu os ventos e o mar. Amém? A paz não veio de um lugar externo, mas do próprio príncipe da paz. Às vezes, oramos para que Deus tire a tempestade, mas Ele quer nos ensinar a confiar, mesmo em meio aos trovões. Então, eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que em meio a essa tempestade em que você se encontra, se Jesus estiver no barco, ele não vai acabar assim com a tempestade. Ele pode, ele é Deus. Mas calma, ele está te ensinando a confiar, ele está te preparando, ele está te ensinando algo. E a palavra final vem do Senhor, então na hora que for o momento de Deus exato, ele vai lançar a palavra. E a tempestade vai cessar. E os ventos vão parar. Amém? Hoje, se tudo estiver fora de controle, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele não perdeu o controle. O milagre pode não ser o fim da tempestade, mas a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio dela. Amém? Jesus, ele pode te dar
a paz em meio à tempestade. Ele é o príncipe da paz. Então, mesmo que você se encontre em uma tempestade, se Jesus estiver no barco, você terá paz, porque ele não perdeu o controle. E para encerrar, diz assim: aprender a confiar em meio ao caos é uma das maiores provas de fé. O milagre não está apenas no mar que se acalma, mas na transformação do nosso interior. Quando reconhecemos que o Senhor está conosco, o medo perde a força e a esperança renasce. A tempestade passa, mas a presença de Jesus permanece. Amém? Então, em meio à tempestade, o Senhor está cuidando de você. Em meio à tempestade, o Senhor está contigo. Ele precisa estar no teu barco e você precisa confiar. Em meio à tempestade, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque o Senhor, Ele está cuidando de tudo. E nós vamos vencer. No meio da tempestade, é a minha vida, o meu interior, é o meu ser que está sendo transformado. O milagre vai acontecer em mim. Precisa acontecer primeiro em mim. Eu preciso entender que é necessário confiar naquele que está no meu barco. Então, confie, meu amado. Confie naquele que está no seu barco. Que Jesus possa estar no seu barco. Porque a tempestade passa, mas a presença de Jesus, ela permanece. Aquela tempestade se acalmou, os ventos pararam e Jesus estava lá com os discípulos, mostrando para eles que se ele está lá, eles vão passar pela tempestade em paz. Então creia, chame Jesus para o seu barco e mesmo em meio à tempestade, mesmo quando você se encontrar, se Jesus estiver lá, confie. Se você chamou Jesus para o seu barco e a tempestade chegou, confie. Porque ela vai passar. E Jesus vai permanecer com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pelo seu propósito, por aquilo que você tem buscado no Senhor. Amém? Oremos a Deus nesse momento. Senhor Jesus, Paizinho, nós oramos a Ti agora, nesse dia 7 do nosso propósito de 40 dias. Deus, nós sabemos que Tu és fiel, continua sendo fiel. E nós queremos Te convidar, Jesus, para estar no nosso barco. Jesus, nós Te chamamos para estar no nosso barco. E se o Senhor está e o nosso barco hoje se encontra em meio a uma tempestade, Jesus, vem nos acalmar. Vem, Senhor, acalmar, Senhor, esse meu irmão, essa pessoa que se encontra em meio à tempestade. Jesus, mostra que Tu estás nesse barco. Deus, acalma essa tempestade. Faz um milagre dentro dessa pessoa que ela possa confiar em Ti. Mostra que no meio da tempestade o Senhor está, é o Senhor quem manda o vento se acalmar. É o Senhor quem manda o mar parar. E é o Senhor quem nos faz descansar em meio à tempestade. Então faz isso. Prova, Senhor Jesus, a Tua presença para essa pessoa. Acalma esse coração que se encontra hoje em meio à tempestade. Jesus, te revela a essa pessoa. Mostra que Tu estás no barco. Cuida, meu Deus. Acalma esse coração, acalma essa mente. E que eles possam viver o milagre no meio dessa tempestade. Conforta, acalma, Jesus. Encontra, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, quando essa tempestade acalmar, que o meu irmão, cada uma dessas pessoas possam enxergar a Tua presença. Possam perceber que a Tua presença não passa.
que a tua presença é real, que tu estás conosco, dentro ou fora da tempestade. Que tu estás conosco, Senhor, dentro desse barco, que tu estás conosco fora do barco. Que em todos os momentos, Senhor, tu estás conosco. E por isso que nós vivemos milagre. Todos os dias nós vivemos milagre, porque o Senhor quem cuida de nós. O Senhor quem está conosco. Então que assim seja na vida desse meu irmão. Eu quero orar por essa pessoa, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando, para que o Senhor se revele, que ela se sinta agora, Senhor, abraçada. Deus, que a paz que excede todo entendimento agora esteja, Senhor, encontrando essa pessoa, em nome de Jesus. E que ela reconheça que o Senhor é quem está cuidando, em nome de Jesus. Abençoa esse meu irmão. Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pela nossa nação mais uma vez. Deus, eu sei que no meio dessa tempestade, dessa turbulência que estamos passando, esses ventos fortes, esses trovões, que queiram causar medo, Senhor, a um povo. Deus, tu não perdeu o controle, Senhor. Senhor, tu não perdeu o controle. Eu sei que tu estás num barco no meio dessa tempestade. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da nossa nação. Então cuida, acalma os ventos, acalma a tempestade. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença continue conosco. Em nome de Jesus. Cuida de tudo, tudo está em tuas mãos. Entregamos e confiamos no Senhor, que tu pode todas as coisas. Tu tens o poder para mudar essa situação, para mudar a nossa nação, para mudar a nossa vida. Então que seja feita, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, por esse momento. Cuida de cada um que está assistindo ou vai assistir essa live. Deus, nos dá uma noite tranquila, de descanso, Pai, de repouso, guardados. E um amanhecer, Senhor, cheio de vida, conforme a tua vontade. Nos permita, Senhor, ter um novo dia, que a tua misericórdia possa se renovar sobre nós em mais uma manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos estar aqui amanhã para, Senhor, mais um dia de propósito, de oração, de entrega. Nós oramos a Ti, te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe sua vida. Fique em paz e crendo que Jesus está no barco, mesmo no meio da tempestade, vai acontecer o milagre, em nome de Jesus. Até mais, amanhã estamos de volta, às 22 horas. Fique com Deus, Deus abençoe e tchau.